Olá, eu sou Kayoko Takeda. Hoje eu vou te explicar como você pode usar alguns alimentos para regular o seu intestino sem gastar muito e sem precisar de medicamentos. Esses alimentos são baratos e podem ser encontrados em qualquer supermercado ou feira. E eles serão muito úteis para você que sofre com os distúrbios intestinais, como prisão de ventre ou com diarreias frequentes que não te deixam sair de casa. Portanto, assista o vídeo até o final e descubra mais sobre esse segredo usado há mais de 1000 anos pela sabedoria oriental. Mas antes de começarmos, eu gostaria de pedir que você se inscreva no canal se ainda não é inscrito e compartilhe este vídeo com alguém que esteja precisando muito desse conhecimento. Juntos poderemos fazer o bem para nós mesmos e para quem amamos. Você já se perguntou por que o seu intestino pode estar desregulado? Antes de mostrar os motivos, eu quero te mostrar como isso é muito mais comum e perigoso do que você imagina. Uma pesquisa em 2016 mostra que mais de 60 milhões de brasileiros sofrem de intestino preso, sem contar outros problemas intestinais. Nesta outra pesquisa de 2015, realizada pela Federação Brasileira de Gastroenterologia, mostra que os dados são ainda mais preocupantes. Mais da metade das mulheres brasileiras sofrem pelo menos com um problema intestinal. E isso é muito preocupante porque esses problemas podem evoluir para gases constantes todos os dias, que é embaraçoso para nós mulheres, que ainda temos certos paradigmas quanto ao comportamento das mulheres. 57% apresentam gases, inchaço 56%, sensação de peso 46% e prisão de ventre 26%. Mas por que isso acontece? Porque mais da metade de um país inteiro tem esse problema. 77% tem má alimentação, 45% estresse e aborrecimento, 52% cansaço, falta de tempo e 40% dizem ficar sentado por longos períodos. Mas vejam bem, o que essas pessoas enfrentam no dia a dia são os fatores que prejudicam nossa microbiota. A má alimentação, o estresse continuado, vida sedentária, falta de exercícios, falta de tempo até para beber água suficiente, ocasionando excesso de gases, inchaço, sensação de peso, prisão de ventre e poderá evoluir para uma patologia mais séria também. Vamos entender um pouco mais o que está acontecendo. O nosso corpo é repleto de bactérias, cerca de 9 vezes o número de células do nosso corpo, e cerca de 100 milhões dessas bactérias estão localizadas no nosso sistema digestivo, que vai da nossa boca ao cólon. Mas existem dois tipos de bactérias, as boas e as ruins. As bactérias boas são prejudicadas pela má alimentação, pelo estresse continuado, cansaço excessivo, falta de exercício e muitos outros fatores. Daí as maléficas começam a ter liberdade de agir e podem causar doenças. As doenças inflamatórias, prisão de ventre, gases e uma série de sintomas e doenças. As bactérias do bem têm importantes funções e são consideradas até como um órgão, como o pulmão ou fígado, e se chama microbiota. E ele adotou as dobras do nosso intestino como morada. Tem funções importantíssimas, tais como auxiliar a digestão e absorção de nutrientes, cria uma barreira física contra invasores em potencial prejudiciais à saúde. Atua como máquina detoxificante. O intestino é o principal órgão do sistema neurológico. Produz enzimas, substâncias químicas para o nosso cérebro e ajuda a ter uma boa noite de sono, ajuda a lidar com o estresse
e ajuda a controlar os processos inflamatórios. Viu só a importância das nossas bactérias do bem? Mas se ela não estiver funcionando corretamente, o seu corpo é prejudicado. E aqueles sintomas de sensação de peso, excesso de gases, inchaço, prisão de ventre, pode ser tão intenso a ponto de impactar na nossa qualidade de vida, no seu humor, falta de concentração, cansaço constante e prejuízo até na sua vida sexual. Se você se identificou nesses sintomas, saiba que pode se livrar disso tudo. A partir do momento que você souber como colonizar o seu intestino com boas bactérias, você se protegerá de uma série de problemas. Eu disse que a má alimentação, rica em carboidratos e pobre em fibras, o estresse, a vida sedentária, medicamentos de uso contínuo, tudo isso prejudicam as nossas boas bactérias, ou melhor, favorecem as maléficas. Como podemos reverter esta situação? Este é o segredo dos povos mais longevos da Terra. Ingerindo alimentos ricos em bactérias vivas que podem se fixar no nosso intestino, o qual chamamos de alimentos probióticos. Podemos fermentar quase todos os vegetais e transformá-los em alimentos probióticos ricos em bactérias do bem. Nos países onde há pessoas mais longevas, na região do Mediterrâneo, na Ásia, eles têm o hábito de tomarem leite fermentado e comerem vegetais fermentados, e na minha cultura japonesa, os vegetais fermentados e bebidas fermentadas estão muito presentes no dia a dia. Praticamente qualquer vegetal, frutas e legumes podem se tornar os melhores amigos do intestino através da fermentação, porque vão colonizar o intestino com boas bactérias. Este é o segredo. Mas podemos fermentar vegetais que são especialmente ricos em fibras, como por exemplo, repolho, cebola, couve, brócolis, aipo, também chamado salsão, alho poró, etc., e torná-los mais medicinais ainda, e atuarão mais pontualmente na questão do intestino preguiçoso, porque além de colonizar o intestino, leva também o substrato para a alimentação e fortalecimento das boas bactérias. Mesmo assim, devemos consumir mais vegetais, de preferência crus, em forma de salada ou salteados rapidamente na frigideira. São deliciosos e podemos sentir o verdadeiro sabor destes vegetais. Os grãos integrais e sementes são excelentes para melhorar o trânsito intestinal também. O que vai acontecer de resultado prático com essas comidas? 50% das nossas fezes são constituídas por bactérias mortas. Quando você começa a ingerir alimentos probióticos e alimentos ricos em fibras, alimentos prebióticos, há um aumento considerável do volume das fezes e haverá condução facilitada das fezes, e o intestino volta a funcionar melhor devido às boas bactérias e retoma as funções que estavam prejudicadas pelo desequilíbrio da microbiota. Então, o primeiro resultado é muito real e mensurável, mas outros benefícios se sucederão se você continuar com os fermentados e probióticos na sua dieta todos os dias, porque você precisa evacuar todos os dias. Que conversa, não é? Eu não ligo não de falar sobre este assunto, porque eu me importo muito com você. Quem passa por isso sabe o quanto é difícil tanto o intestino preso como o solto demais. E com o passar dos dias, aplicando esta dieta, você sentirá alívio, satisfação, ânimo redobrado de que vale a pena esse esforço na mudança de hábitos alimentares, que não é fácil. É preciso determinação, persistência e foco. Não desviar a atenção com os velhos hábitos. Mas eu quero te dizer que a comida fermentada não é nada ruim. É delicioso, um sabor ácido muito bom,
diferente do sabor de um vinagre. E agora que o intestino está voltando à sua atividade normal, você se pegará planejando o seu futuro próximo com mais ânimo e satisfação. Sua qualidade de vida terá melhorado muito. Se mantiver este estilo de vida, pode ter certeza de uma longevidade tranquila e saudável. Eu estou com 64 anos de idade e há 7 anos eu passei a consumir fermentados e probióticos todos os dias. A minha vida e a da minha família mudaram muito para melhor. Eu devo isso a essa descoberta incrível. Continuo com fibrose nos meus pulmões e função pulmonar em torno de 50% e não tenho infecção respiratória já há uns 4 anos. Tenho ânimo, independência e sonhos para os anos vindouros. E se você sofre com algum problema intestinal e já tentou praticamente de tudo para resolver, ou você deseja prevenir que eles aconteçam e melhorar a sua qualidade de vida, independente da sua idade, eu te convido a conhecer o meu livro digital Intestino Livre em 3 fases. O link para adquiri-lo está na descrição deste vídeo e no primeiro comentário. Muito obrigada por ter assistido o vídeo. Se você gostou, não deixe de curtir. E se tiver alguma dúvida ou sugestão, comente abaixo. Muito obrigada e nos veremos no próximo vídeo.